Enquanto o Brasil tem buscado inibir a presença de golpistas e criminosos nas redes sociais, a Meta de Zuckerberg quer reintegrar o ex-presidente Donald Trump em suas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Qual o motivo? As eleições presidenciais americanas de 2024. Nós vamos cobrir, e aí vocês vão poder ver em outros vídeos, e a gente já tem falado aqui, volta e meia, sobre a questão da regulamentação das mídias sociais, sobre a questão do quanto o Brasil tem lutado, né, principalmente o STF tem lutado aí contra a disseminação de fake news e de outros crimes que têm acontecido dentro do espaço virtual. E nós temos aqui, inclusive, esse vídeo que foi abordado alguns dias atrás aqui no Meteoro, sobre o descumprimento de algumas regras de algumas operadoras, né? Inclusive o Telegram, que se negou a derrubar as contas os canais do Nicolas e do Monark, e que o Alexandre de Moraes da STF já aplicou uma sanção maior, então vocês podem procurar aí para dar uma olhada. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre o Trump. O Trump que vai ter o acesso liberado pelo Meta ao Facebook e ao Instagram. O ex-presidente havia perdido o acesso às redes sociais após a invasão ao Congresso dos Estados Unidos, dia 6 de janeiro de 2021. O Capitólio deles que inspirou a nossa invasão aqui em Brasília, né, no dia 8 de janeiro também. A Meta anunciou nesta quarta-feira, dia 25, que vai liberar o acesso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Facebook e ao Instagram. Ele foi banido das plataformas após a invasão do Congresso norte-americano em 6 de janeiro de 2021. A empresa afirmou ter adotado novas barreiras para impedir quebra de regra reincidentes. O público precisa ouvir o que os políticos estão dizendo para tomar suas decisões, disse Nick Clegg, chefe dos assuntos internacionais do Meta. Trump já afirmou que pretende se candidatar novamente ao cargo de presidente dos Estados Unidos em 2024. Atualmente, Facebook e Instagram são veículos de mídias sociais importantes para a divulgação política e a arrecadação de recursos. Em novembro de 2022, Trump retornou seu acesso ao Twitter, uma de suas redes sociais favoritas. Poucas semanas depois disso, o ex-presidente declarou que estava conversando com a Meta sobre seu retorno a essas plataformas. Caso o Sr. Trump publique mais conteúdo com violações, o conteúdo será removido e ele será suspenso pelo período de 1 mês até 2 anos, a depender da severidade da violação, acrescentou Clegg. A gente tem que ficar de olho, porque foi difícil tirar essas pessoas, foi difícil cortar as redes dessas pessoas, tivemos que ter uma invasão que causou danos e morte de pessoas lá dos Estados Unidos para eles tomarem essa medida, né? Então eu não sei se eles realmente vão cumprir com isso. E lembrando que, como eles falaram ali, o Trump, né, teve a conta reativada pelo Musk no finalzinho do ano passado. O bilionário escreveu com a enquete Vox Populi Vox Dei, que é uma expressão em latim para voz do povo, voz de Deus. Na sexta-feira, do dia 18, lá isso em novembro, o presidente dos Estados Unidos havia dito estar feliz que o Twitter esteja em mãos sensatas depois que Elon Musk assumiu o comando formalmente. Mas não falou se retornaria para sua conta na plataforma que o baniu. Ele afirmou acreditar que sua própria plataforma de mídia, Truth Social, parecia funcionar melhor. E aqui nós estamos vendo que vamos começar de novo mais uma corrida norte-americana, mais uma confusão anunciada entre algoritmos, vazamento de dados, manipulação de informação e, obviamente, o incentivo a atos antidemocráticos e atos golpistas. Para não falar uma outra palavra aqui que o YouTube não gosta e costuma nos censurar. Anderson. É um tema importante demais para mim, regulamentação da mídia, e eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas eu concordo com a decisão de liberar o Trump a ter rede social. Mas pelo motivo diferente do que eles alegaram. Não é para eu saber sobre a plataforma política dele. Não é para isso. Se for esse o motivo, é um horror. Ele já tem canal, vai ter canal aberto, que sempre vai estar publicizando campanha política, enfim. A questão aqui para mim é um líder, ele é parte da história da humanidade. Então, como parte da história, isso aí tem que ser um arquivo guardado, por mais besteiras ou discordância que eu tenha dele.
Então, a gente tem que ter essa documentação. Na minha visão, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é porque o Lula pode falar coisa que desagrada uma parte de mais de 50 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, por exemplo. Mas ele tem o direito de ter o registro documentado. Ele, o Juscelino, o pessoal do militarismo, o Jango, você vai ter todo o castristas, o mundo inteiro tem que saber o que pensam ou pensaram naquele período as lideranças. Isso é uma coisa. Outra coisa é a punição por atos infracionários. Uma coisa que a gente tem que discutir urgentemente é a responsabilização das plataformas também. Eu não posso deixar... todo mundo pode falar o que quiser, mas a gente tem que punir dentro das leis que vigoram dentro dos países, e principalmente as plataformas, elas nadam de braçadas, porque elas ganham muito dinheiro com tudo isso aqui e elas não se responsabilizam pelo... o jeito que ela criou foi simplesmente banir o Trump e outras pessoas. E o banir, para mim, um líder, principalmente, de um país, é você deixar de contar uma parte da história. Eu tenho que saber, até para não repetir o erro, o que falou Trump naquele período, o que Lula vai falar, o que Gengis Khan falou, o que Alexandre o Grande, Cleópatra falaram, e faz parte do jogo da real democracia que a gente discute aqui. Porque senão a gente volta, Tasso, aquela conversa dos últimos programas. Só me vale a democracia, a lei, quando favorece os meus. E não é isso que direitos humanos e democracia não é isso. É mais amplo do que esse raso, na minha concepção. Então, Milho, é o seguinte, a gente tem que discutir as regulamentações, ótimo, tem vários pontos, eu já discuti até em outros vídeos aqui no Meteoro, mas temos que discutir a responsabilização. Então é fácil. Então é a mesma coisa. Você vem na minha residência, faz uma barbaridade no bairro, toma um monte de cerveja na minha festa e põe fogo no carro do vizinho. Aí eu simplesmente fecho a porta, deixo você do lado de fora da rua e falo assim, não, isso não é problema do Estado, ele que bebe. Não, ele veio na minha festa, eu tenho obrigação legal para com os meus vizinhos que você respeite todos eles. Então, essa é a relação que eu quero. Né? Talvez há pessoas que possam não concordar com isso, mas eu acredito que para a gente humanizar a democratização dos meios de verdade, a gente tem que partir separando o joio do trigo, porque senão vira uma grande celeuma, uma grande bagunça, e a gente confunde politizar as coisas partidariamente, ao invés de discutir democraticamente os meios de comunicação. Eu acho que a gente volta e talvez não, tenho certeza que semana passada a Mila discutiria isso com muito mais propriedade do que eu concordo plenamente com o Anderson com a questão das plataformas. Eu acho que hoje você tem 5 grandes grupos que monopolizam a internet no mundo. Então você tem Microsoft, Apple, Facebook, Amazon e sei lá, quem mais colocar nessa lista, Google. E esses caras, eles têm um poder na mão, e aí acho que nesse ponto eu discordo um pouquinho do Anderson, que é um pouco diferente na minha visão, o Trump poder falar as coisas e o Trump poder usar as ferramentas dessa plataforma, como ele fez na Cambridge Analytica, na eleição de 2018, para manipular o caminho que essa plataforma faz, para que essa informação chegue para grupos específicos de pessoas que geram o radicalismo que a gente viu na sociedade. A gente tem que sempre discutir o papel dessas plataformas nessa história, como o Anderson disse muito bem. Então, assim, se a gente não controlar a plataforma, como o Anderson sugeriu, responsabilizar, não é nem tanto controlar. Controlar é uma palavra pesada demais, é responsabilizar. É criar uma forma desses caras falarem assim, cara, você tem responsabilidade sim sobre o que é colocado na sua rede, você tem responsabilidade sim pelo como o seu algoritmo funciona. Se vocês pegarem conteúdo de direita no Brasil, o Google ganhou milhões de reais com conteúdo de direita extrema no Brasil.
Tem uma plataforma, eu não vou falar o nome aqui, tá? Se eu vou me restringir a falar o nome, que investe milhões de reais no Google, é o maior patrocinador de propaganda no Google, que fala que a escravidão foi boa no Brasil, e o Google fala, não tem o que fazer. Então, ou a gente cria mecanismos para isso, ou a gente abre espaço para esse perigo. Então, eu entendo o seu ponto, Anderson, mas eu acho que se a gente não regularizar essas plataformas, se a gente não criar mecanismos de punir essas plataformas por esses discursos que estão fazendo, a gente corre um risco muito grande ao abrir esse espaço democrático num lugar em que as coisas não são tão paralelas assim. Então, ó a palavra que eu usei, hein? Ó a palavra que eu usei, ó a palavra que eu usei, fui espertinho. Então acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu vou dar o exemplo do Meteoro. O Meteoro é gigante. O trabalho de vocês é maravilhoso. E vocês já perderam a disputa. É uma disputa financeira muito pesada, com grana muito pesada envolvida. Então, ou a plataforma se responsabiliza pelo conteúdo, é responsabilizada pelo conteúdo que fala que a escravidão foi boa para as pessoas escravizadas, ou a gente perde a disputa financeira com esses caras. E aí a gente está falando de centenas de milhões de reais, a gente está falando de bilionários fazendo a plataforma jogar o jogo que elas jogaram. Então, eu entendo o seu ponto, só que eu acho que ele é um ponto delicado demais, porque a volta desses caras não é tão direta assim. Ô, Mírio, porque senão as pessoas acabam não entendendo o objetivo de uma fala, quando eu digo que tem que abrir para presidenciáveis em especial. Eu não estou falando para ele fazer plataforma política, eu falei isso no início. Sim. Isso não é o espaço, né? Pode ser, mas não é para isso que tem que ser abertura. Ele tem o direito de se pronunciar. Sim. Mas eu não, em nenhum momento, eu estou dizendo que ele pode fazer fake news. Porque senão as pessoas vão começar a achar que eu estou falando. Não estou dizendo nada disso. Ele tem que ser criminalizado. E já tem leis para isso. Ele não pode falar que a escravidão é boa. Ninguém pode falar que a escravidão é boa ou que Auschwitz foi bom. Ninguém pode falar isso. Uhum. O que estou dizendo é que temos que... É um tema, porque eu falo isso, sabe, Emílio? Eu não sei, como diretor do Barão de Tararé, que a gente estuda as mídias. Perfeito. Então, é delicado. Lógico que é delicado. Não existe fórmula simples para temas complexos, mas existe caminhos. Um dos caminhos o que me incomoda muito é a não responsabilização dessas plataformas, compreende? O cara falou, eu chego aqui e falo que é bom e defendo algo antidemocrático. Eu tenho que ser punido, né, pelas leis nacionais, sim, mas também a plataforma que permite que todo dia eu venha aqui falar contra a democracia também tem a sua parte de responsabilização, porque senão é muito fácil. Como eu disse, o cara vem na minha festa, vai lá e põe fogo na casa do vizinho. O cara tá errado por pôr fogo e ele vai ser preso, vai ser processado, vai e deve. Mas só que eu, como dono da casa que trouxe uma pessoa, eu também tenho que ter a minha parte de responsabilização. É só queria falar isso para não parecer que eu estou defendendo que o Trump pode chegar lá e ficar inventando, porque no mundo da mídia social a gente tem que ter muito cuidado nisso. Anderson, eu vou discordar de você num ponto, porque assim, o controle sobre o que ele vai falar, se a gente for fazer um controle pós-fala, que seria o adequado, a gente precisaria, sim, de mecanismos, para liberar para ele ou para qualquer pessoa, nós precisaríamos ter mecanismos mais rápidos e eficientes, e aí entra a questão da regulamentação da mídia, para que você possa tirar do ar o quanto antes. Tá? Mas como nós não temos essa situação, eu vou trazer um argumento que eu já falei várias vezes. Nenhum direito é absoluto. A pessoa tem direito à liberdade de expressão? Ela tem direito à liberdade de expressão. A pessoa tem direito a ir e vir, liberdade de se locomover? Ela tem. Então, se eu sair na rua com a minha liberdade de me locomover e começar a agredir as pessoas, eu vou ser preso, vou perder o direito de andar pelas ruas. Eu vou ser cerceado. Eu tenho o direito de ter carteira de motorista e dirigir o carro? Eu tenho. Agora, se eu cometer um monte de multa, atropelar as pessoas, cometer infrações de trânsito, eu vou perder o direito de dirigir. Então, essas pessoas, elas tinham o direito de se expressar livremente nas redes sociais, mas elas abusaram desse direito. E aí, eu vou entrar numa questão que é o ponto de discordância com que eu tenho com você, porque por mais que essas pessoas sejam pessoas públicas, e por mais que haja o interesse da história em saber o que essas pessoas pensavam, nós temos que tomar cuidado, porque essa liberação
essa liberdade que a gente pode dar para essas pessoas postarem aquilo que elas postam, para que as pessoas saibam como elas pensam, acaba criando um mecanismo de influência, um mecanismo que vai acabar formando nichos que vão criar grupos radicalizados que vão fazer o que eles fizeram, entendeu? Então, assim, eu acho que nós já tivemos o exemplo, ele já mostrou ao que ele veio. Então, eu acho que já não é uma pessoa em branco ou uma pessoa que ninguém conhece que vai ter o espaço para falar e defender as ideias. São pessoas que a gente já viu cometendo crimes, são pessoas que a gente já viu cometendo, inflacionando esses grupos radicais de extrema direita para o cometimento de crimes. Então, eu, particularmente, por mais que ele possa ser, como ele vai ser candidato, talvez, e não vai ter nenhum impedimento, aí nós tínhamos que ver uma outra questão, que seria a questão de igualdade de armas para poder expor as suas ideias e tal, tá? Mas, diante de todo o passado, se eu fosse um Elão da vida e pudesse comprar o Meta, eu ia falar, não, bicho, aqui você não vai não, cara, aqui você já pisou na bola uma vez, entendeu? Ou então, eu criaria um tipo de conselho, alguma coisa que ficaria ali em cima dos caras para apagar uma postagem com 30 segundos. Só, puf, sabe, uma sala secreta onde tem um monte de luz vermelha que acende. Aí, Trump acabou de postar, vocês têm 30 segundos para tirar do ar ou não? E aí você vai. Se não, cara, eu acho que a gente acaba. Para garantir o direito dele, que é o direito de se expressar, que é um direito que ele faz mau uso, mas que a gente está garantindo, a gente pode colocar em risco outros direitos, como a vida e a própria democracia em diversos países, entendeu? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Delicado é. E não, mas eu não discordo de você, do muito pelo contrário. Eu entendo o quão delicado é o assunto, mas eu também entendo a importância de eu ter o livro Minha Luta, do Hitler, para eu saber o que ele pensava, para até saber combater. Isso é histórico, isso é história. Entendo que ele tem que ter regras. E outra coisa que vamos lembrar, que já foi falado aqui, essas plataformas ganham bilhões. A gente não está falando de um espaço que sobrevive com a ajuda de colaboradores. A gente está falando de espaço que eles ganham bilhões, eles têm condições, sim, de ter sistemas que possam regulamentar com mais eficiência tudo que se posta aqui, porque eles sabem do que... Quando a gente... Você mesmo falou, tem uma palavra que eu não posso falar, a chave, que senão eles vão cercear a gente. Eles sabem que existe essa... Eles conseguem, através de algoritmos, pôr... Eu não estou falando que a solução é simples, eu só estou dizendo que, nesse caso específico, a justificativa é errada. Agora, o que ele produziu como presidente deveria existir para que a gente pudesse saber o pensamento. Porque senão, daqui 100 anos, entende? Se for falar assim, o que o Trump falava nas redes sociais, a gente vai fazer, não faço a mínima ideia, porque a gente vai esquecendo. As futuras gerações podem esquecer. E aí vai ficar com as reproduções das mídias do que ele falava, que acaba sendo na mesma. Eu entendo que não é simples a solução, mas ela tem que existir de outra forma. Vamos discutir mais amplamente? A gente faz isso toda hora. E entendo que ele é um perigo. Não estou falando que ele é o bonzinho da história. Ele é um perigo para a sociedade. Só que como Hitler foi, como Alexandre o Grande foi, como Bolsonaro é, Bolsonaro tem que ter a medida dele aí. A gente, por exemplo, tem uma discussão, Miro, que é não usar bolsonarismo mais, que é para usar extrema-direita. Não, para mim tem que qualificar o bolsonarismo e o Bolsonaro como culpado dos 4 anos terríveis que o país teve.